Bitcoin e dólar desabando. O que é que está acontecendo? É oportunidade? É risco? Esperamos mais um pouco? Chegou no limite de queda? Tudo isso você vai ver nesse vídeo. Por que essas quedas estão acontecendo? Se são oportunidade ou não? E para onde que deve se direcionar esse movimento desses dois ativos extremamente importantes que vêm valorizando fortemente. Vamos lá, meus queridos. Olha só. Aqui nesse gráfico você está vendo o preço do Bitcoin na linha azul, tá? E se você, poxa, Vinícius, eu não sou entusiasta do Bitcoin, eu não acredito nesse negócio. Calma que eu vou falar sobre o dólar daqui a pouco, tá? Embora eu acredite que você deveria dar um pouco de atenção para isso, eu invisto desde 2017, não é de hoje, então eu já tenho um pouquinho de experiência nesse mercado. Mas o que aconteceu? Ó, virou para o dia 4 de julho, a gente vê uma grande queda acontecendo, saindo dos 60.500 dólares, batendo aqui a mínima de menos de 57 mil dólares. Há algum tempo já comentava que poderia bater em 57 mil dólares, que é onde estava posicionado essa linha verde, que é a média móvel dos últimos 200 dias. Mais para frente a gente vai falar sobre ela. Dando uma grande oportunidade de exposição e eu já vou explicar para você o porquê. Ao mesmo tempo, a gente viu o dólar que simplesmente cavalgou, né, dos 5,20, 5,30 até os 5,70, praticamente sem freio, né, agora caindo fortemente para 5,50. Por que esses movimentos estão acontecendo? Vamos por partes, tá? Primeiro, o Bitcoin. Por que a gente teve essa grande queda um movimento muito abrupto aqui, assim que virou o dia 4 de julho? Por quê? Qual é o mercado com maior volume de liquidez que existe no mundo? O mercado americano. E hoje a gente tem feriado nos Estados Unidos, o dia da independência americana, dia 4 de julho. Então você pode ver claramente, ó, quando a gente pega aqui o gráfico diário, você pode ver claramente, ó, que o volume lá no início das quedas, ó, era muito superior, o volume da negociação, quanto dinheiro estava envolvido nas negociações diariamente. Com o passar do tempo, esse volume foi caindo. E hoje, veja só, o volume é praticamente a metade do volume dessa queda aqui, se não um terço, né? Metade dessa alta e um terço dessa queda que a gente teve. Né? Metade dessas quedas que a gente teve posteriormente. Então, volume muito baixo. Quando você tem um mercado com volume muito baixo, é muito mais fácil a manipulação dos preços. Se é muito mais fácil a manipulação dos preços, essa manipulação pode ser para baixo ou pode ser um spike, pode ser para cima, tá? O dólar, por que ele está cedendo fortemente? Por conta deste anúncio feito ontem à noite. Após reunião, Haddad anuncia corte de 25 bilhões de reais em despesas e diz que nosso governante, nosso presidente, determinou que seja cumprido o arcabouço fiscal. Então, se isso é verdade, se isso não é, se você acredita, se não acredita, é uma coisa, tá? Outra coisa é uma sinalização, talvez temporária, talvez não, mas é uma sinalização de que o governo vai ter algum tipo de responsabilidade fiscal. Por que o dólar escalou tanto e valorizou tanto aqui nos últimos dias, nas últimas semanas? Por conta de diversos falatórios e agressões, digamos assim, às visões econômicas mais clássicas, mais tradicionais e mais óbvias. Né? Então a gente tem um resfriamento desse movimento. Esses são os motivos, o que causou, né, essas quedas. Agora, será que isso continua? Será que tem mais margem para o Bitcoin cair? Será que tem mais margem para o dólar cair? Isso que eu vou explicar a partir de agora. Se você está gostando desse vídeo, se você gostaria justamente de ter uma clareza sobre Bitcoin, sobre dólar, se você já acompanha os vídeos por aqui, toque embaixo em gostei, tá? E inscreva-se no canal. Se inscreve no canal pelo botão vermelhinho e ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos sempre por aqui, tá bom? Assim você ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas. Então vamos lá, queridos. Primeiro falando aqui do Bitcoin, tá? Algo muito relevante, importante, a gente vinha mantendo um canal de alta aqui, ó, desde o fim de 2023. E esse canal aqui foi rompido agora, tá? Foi rompido agora, no dia 4 de julho. Inclusive, essa média móvel dos últimos 200 dias é uma média muito importante, tá? Foi rompida também, muito por conta desse baixo volume da negociação que a gente vê aqui. Se a gente analisa os ciclos muito bem definidos, aqui a gente vê mais claramente o ciclo de praticamente 4 anos que o Bitcoin passa, né? Acontece o halving ou halving, se você quiser falar em inglês. Aconteceu o halving, você tem um grande boom, você tem uma correção, vamos para cima do pico de preço anterior. Depois vem o novo halving, temos um boom, uma queda posterior ao boom, halving, boom, queda. Aqui tivemos o halving, daqui a pouco você pode ver que demora um tempinho, normalmente demora um tempinho para ir vir então um grande boom de valorização. Estamos nessa consolidação no preço do Bitcoin, tá? E claramente a gente tem um potencial para ir para um preço muito superior ao pico anterior na faixa dos 70 mil dólares. Então, na minha avaliação pessoal, a decisão de investimento final sempre é sua, mas na minha avaliação pessoal,
essa aqui é uma oportunidade clássica de compra que a gente está tendo hoje com o Bitcoin a 58 mil dólares, tá? Inclusive eu fui às compras, depois eu vou comprovar isso para você. Mas por que eu acredito que é uma oportunidade? Quando a gente olha os ciclos de alta, vamos dar uma olhada aqui nos ciclos de alta do Bitcoin. Deixa eu só ajustar esse gráfico aqui. Ciclos de alta, o que a gente vê acontecendo? Ó, iniciamos um novo ciclo de alta aqui no fim de 2022. A gente valoriza, volta para a média de 200 dias. O que é essa média de 200 dias? É o preço médio dos últimos 200 dias do Bitcoin. Temos uma valorização, voltamos para a média ou quase a média. Não deu para voltar, valorização de novo, voltamos para a média e assim a gente continua. Vamos dar uma olhada no ciclo passado, ó, no ciclo de 2020, tá? Claro, 2020 a gente teve aqui, ó, a pandemia, né? Não adianta. A gente teve o halving justamente aqui, ó. Vamos pegar a data certinha do halving 2020. Foi um pouquinho depois ali, ó, maio de 2020, ó, mais ou menos ali dia 12 de maio de 2020. E aí o que a gente teve aqui, ó? A gente teve um período de consolidação normal, pós-halving, consolidação normal, valorizou, voltou para a média, depois começou o grande boom de valorização efetivamente do Bitcoin. Quando a gente pega o outro ciclo, o que a gente vê? O ciclo de 2000, a partir de 2016. Quando que foi o halving ali? Ó? Vamos pegar a data certinha. Ó, julho de 2016 foi o halving. Então vamos pegar aqui, ó, 2016, julho. O que aconteceu? Aconteceu o halving, ó, queda nos preços, o que está acontecendo agora, tá? Queda nos preços. E aí a gente teve uma valorização, voltamos para a média, valorização, voltamos para a média, valorização, quase voltamos para a média e assim a gente tem um grande boom de alta. Então é normal a gente passar por esses momentos, né, de valoriza, volta para a média, valoriza, volta para a média, valoriza, volta para a média. Por quê? Esse é o momento de resfriamento dos indicadores. O que está acontecendo neste exato momento? Nós estamos levemente abaixo da média. Por que nós estamos levemente abaixo da média? Justamente por conta do feriado americano, por conta de um baixo volume de negociação, por conta de uma liquidez muito baixa, o que faz com que os preços eles vão mais para baixo. Quando a gente olha os fundamentos, né, do Bitcoin, olhando para a fase do ciclo, é normal que a partir de agora a gente tenha um super ciclo, uma correção, e assim a gente vai indo com o passar do tempo normalmente. No que se baseia essa explosão de preços aqui do Bitcoin? No aumento da escassez. O halving é um evento que ele marca uma redução, né, da oferta do Bitcoin, ou seja, do aumento da escassez. E nós temos um aumento de demanda muito grande. E tudo na vida, em termos de preço, é oferta e demanda. Se eu tenho uma oferta que caiu pela metade, todo halving cai pela metade, tá? Hoje são 450 Bitcoins criados por dia. Antes ali de abril de 2024, antes do halving, eram 900 por dia e sempre vai decrescendo. Só que a gente tem entrada de institucionais, entrada de fundos de pensão, entrada de grandes empresas comprando Bitcoin. Então, uma demanda muito maior, muito em virtude dos ETFs, muito em virtude da popularização do Bitcoin, da quantidade de ciclos, mas a demanda está aumentando e a oferta está diminuindo. Com o tempo, explosão de preços. Basicamente não tem outra saída, né? Então, toda a queda aqui é uma oportunidade. Toda queda aqui é uma oportunidade. E se a gente está abaixo da média móvel dos últimos 200 dias, é oportunidade descarada. Descarada. Por isso que eu fui às compras, tá? Eu vou mostrar alguns outros indicadores para vocês e mandei lá para os meus alunos do programa Cripto Segura 2.0. Talvez você saiba, talvez não, talvez você tenha visto, talvez não, mas nas últimas semanas eu criei um novo programa, eu tinha um curso Cripto Segura, que eu criei há alguns anos, 3, 4 anos atrás, onde eu mostrava como investir em cripto com o maior nível de segurança possível e depois isso era um curso. E aí eu decidi agora fazer um programa de acompanhamento, que é justamente toda semana a gente tem um novo insight de mercado sendo divulgado. Inclusive hoje nós acabei de divulgar nosso último insight de mercado. Você pode ver o nosso insight de mercado de hoje aqui, ó, oportunidade para o feriado americano, 4/7 de 2024. Mas hoje eu fui às compras, mandei lá, a gente tem um canal de alertas no Telegram e você vê aqui, eu comprei mais ou menos, se você somar aqui, eu mostrei o do Bitcoin e do Ethereum, né? Só para comprovar pé em risco, sempre gosto de comprovar para a gente não ter nenhum tipo de desconfiança, né? Comprei mais ou menos 20 mil reais em Bitcoin e Ethereum, comprei mais algumas altcoins que a gente tem lá e eu vou compartilhando, né, com o pessoal que está dentro do programa Cripto Segura, eu vou compartilhando a minha carteira pessoal de cripto. E tem algumas altcoins lá também, então fiz as compras, mas dá mais ou menos uns 20 mil reais, que foi a minha exposição hoje. Aqui tem os prints para comprovar que a gente tem a pele em jogo e não fica só falando por aí. Mas no que se baseia isso? Primeiro, né, o preço abaixo da média móvel dos últimos 200 dias. Segundo, quando a gente olha essa progressão logarítmica do preço do Bitcoin, baseada no seu aumento da escassez, nas escalas de sentimento, a gente está numa escala de ainda barato. Quando que deixaria de estar ainda barato para o momento atual? Deixaria se a gente tivesse ali vamos pegar aqui, ó, na cor amarela,
que seria a hora de segurar. Na linha amarela, hoje, a preços de hoje, seria mais ou menos 72 mil dólares. Se eu pensar no fim do ciclo, que deve acontecer pelo menos ali no fim de 2025, eu poderia comprar até uns 115 mil dólares. Olha que loucura. Que ainda estaria na faixa amarela, no início da faixa amarela, né? Que é basicamente o estágio de segurar. Então, abaixo de 115 mil dólares ainda seria uma oportunidade com alguma margem de segurança segundo essa escala aqui. Mas, claro, se a gente compra quando ainda está barato, é muito melhor, né? Se eu olho outros indicadores, por exemplo, olha aqui o Z-Score do MVRV. O Z-Score, ele mede basicamente o patamar de preço, a capitalização de mercado, qual o valor de mercado do Bitcoin em relação ao valor realizado, ou seja, o valor das últimas transações, das últimas transações em Bitcoin. Normalmente a gente chega aqui em até 7 vezes no pico do ciclo, que é nesse retângulo vermelho. Hoje estamos em 1,72. Só que tem que multiplicar por algumas vezes ainda para ficar caro, para a gente estar no fim do ciclo do boom. E a gente tem um outro aqui que é o múltiplo de Mayer, né? Que ele está desatualizado, ele sempre atualiza com dados do dia anterior. E a gente tem esse múltiplo de Mayer em 1,03. O que é o múltiplo de Mayer? É o preço atual dividido pelo preço médio dos últimos 200 dias. Até ontem a gente estava com 1,03, hoje já está abaixo de 1. Como é que eu sei disso? Porque estamos com preço levemente abaixo da média móvel dos últimos 200 dias. Historicamente falando, sempre que o preço esteve abaixo da média móvel dos últimos 200 dias, ou seja, esteve abaixo de 1, era um momento claro de compra com muita margem de segurança. Com muita margem de segurança. Ó, você vê aqui, ó, por exemplo, setembro de 2022, você vê aqui, por exemplo, em 2019, antes do boom aqui, ó, para 2020, que saiu de 3, 4 mil dólares para um patamar aqui de 54 mil dólares, né? Antes a gente teve uma nova oportunidade de compra a 7 mil dólares, para então lá chegar nos 60 mil dólares, né? Ele acusa também os momentos de venda com múltiplo de Mayer acima de 2,4, ou seja, o preço tá 2,4 vezes acima da média móvel dos últimos 200 dias. Então calma, né? Nesse nosso último ciclo aqui, ó, a gente não teve em nenhum momento alguma sinalização para venda. A gente teve um múltiplo de Mayer em quase 2 vezes. Aqui eu coloquei um pouco do lucro no bolso, né? Os meus alunos, meus mentorados, participaram desse movimento. Dia 13 de março, bem o dia do pico, isso foi sem querer, obviamente, eu vendi uma parte da posição e voltei a recomprar 60 e pouquinho, 64 mil dólares, se não me engano, né? E à medida que foi caindo, fui comprando mais. Mas por conta desses indicadores, por conta do estágio do ciclo, por conta do momento, eu decidi aumentar a exposição, comprei mais ou menos 20 mil reais hoje em cripto. E compartilho isso com vocês porque isso pode ajudar. Acredito que estamos muito próximos do próximo boom de valorização. Porque é normal a gente passar por um grande boom, ter uma queda aqui, ó, dá uma olhada, de mais ou menos 20%. Ó, opa, aqui aconteceu, ó, queda de 20%. Depois a gente teve mais um boom de alta e a gente teve uma queda foi um pouquinho menor isso aqui, ó. Opa, peguei errado. Deixa eu pegar certinho. Pera aí, deixa eu aproximar esse gráfico. Depois a gente teve uma queda aqui, ó, de 16%. Agora a gente está tendo uma queda aqui, ó, de mais ou menos 20%. Completamente saudável, ó. Mais ou menos 20%, completamente saudável. Depois dessas quedas de 20%, sempre tivemos altas neste ciclo, 85%. Então, é um potencial que a gente tem por aí, né? Se valorizar 85%, chegamos ali na bagatela de uns 100 mil dólares, né? E chegar em 100 mil dólares, um pouco mais do que isso, não é nada gritante, nada alto, quando a gente olha todos os outros indicadores olhando para esse ciclo. Então, por isso que eu fui lá, aumentei a exposição, para recompletar a minha exposição alvo, minha exposição meta. Falando isso, fechamos o assunto Bitcoin, tá? Olhando para o dólar, a gente tem um cenário similar, tá? Que cenário similar é esse? Ó, essa linha não era para estar aqui. O dólar, ele também respeita a média móvel dos últimos 200 dias. É muito normal a gente ver isso acontecendo. Olha só, até vou mudar a cor aqui do dólar para não confundir. A gente vê normalmente, ó, em ciclos de alta, a gente vê o dólar explodindo, batendo na média, explodindo, batendo na média, explode, bate na média. Aí aqui veio um pouquinho abaixo da média durante 2016, voltou para a média, explodiu, voltou para a média, explodiu, voltou para a média, explodiu, voltou para a média, confundiu com a média aqui um tempo. Aí explodiu, é normal, não quer dizer que vai acontecer, mas é normal que volte para a média. Será que vai voltar aqui para R$ 5,05? Não sabemos, mas já chegamos em 5,70, está em 5,50 e pode ceder mais um pouco, tá?
Claro, quanto mais o tempo vai passando, essa média vai subindo, né? Talvez venha para uns 5,20 e o dólar ser daqui a uns 5,20 para pegar impulso para a sua direção normal de longo prazo, que é 5,50, 6 reais, 7 reais, 8 reais. Isso é uma questão de tempo. Enquanto o Brasil tiver uma inflação maior que a inflação americana, o dólar vai valorizar. Não tem outro caminho. Por quê? O que define a paridade do poder de compra de uma moeda em relação a outra é inflação, porque a inflação é justamente a medida do enfraquecimento da moeda. Né? Estruturalmente, devemos ter mais inflação que a inflação que os Estados Unidos. Logo, o dólar deve valorizar. Então, tivemos esse gatilho de alta que eu antecipei muito, enchi muito o saco de vocês nos últimos anos, nos últimos trimestres. Quem não pegou esse grande boom de valorização estava dormindo ou não estava por aqui ainda, mas existe uma oportunidade agora, porque com essa onda de notícias positivas, a gente tem aqui um anúncio de corte de gastos para 2025, um anúncio de que o arcabouço fiscal precisa ser cumprido, né? Toda essa ambiência mais positiva pode ser que a gente veja justamente uma realização de lucro aqui e a gente veja pelo menos esse dólar vindo aqui para uns 5,30, tá? Talvez venha para 5,20, mas pelo menos para uns 5,30 para depois pegar força para um novo movimento que deve acontecer, até porque temos várias sinalizações, inclusive do nosso presidente, falando que ano que vem, quando eu conseguir colocar um presidente do Banco Central lá dentro, esse juro não vai ficar tão alto. Ele mesmo afirmou isso, né? São palavras dele, não são palavras minhas. Então, se ele está falando isso, a gente corre o risco de ter um diferencial de juro curtinho em relação dos Estados Unidos e ter fuga de capital de novo. Estrangeiro fugindo daqui de novo, porque não faz sentido você emprestar dinheiro para o Brasil, que vai pagar uma taxa de juro muito menor, ou melhor, muito pequena, com um acréscimo muito pequeno em relação ao que paga a taxa de juros americana, sendo que o dólar é a moeda mais forte, estável do mundo hoje, a moeda fiduciária mais estável do mundo hoje. E como é que você pode fazer, olha que interessante, sacada final, como é que você pode fazer uma exposição em dois ativos que estão dando oportunidade de compra, na minha avaliação pessoal, dólar e Bitcoin? Nada de ser recomendação para você, você toma a sua decisão. O Bitcoin é cotado em dólar. No momento que você compra Bitcoin, você já está comprando dólar, porque você está comprando um ativo dolarizado. Então, como eu acredito nos dois ativos, eu não comprei mais dólar hoje. Eu já fechei minha exposição em dólar. Né? Poxa, quem não fechou, vale a pena comprar ainda. Abaixo de R$6 eu ainda considero barato. Acima de R$6 fica um preço mais ou menos, não seria justo, né? Mas fica uma margem de segurança um pouco menor. Mas abaixo de R$6 vale a pena comprar ainda, sem dúvida nenhuma. Mas eu que já estou com uma exposição fechada, já estou com mais da metade do meu capital em dólar, o que eu faço? Eu aproveito para comprar Bitcoin extremamente barato e ele é dolarizado. Ao mesmo tempo, invisto em Bitcoin, ativo com alto potencial de rentabilidade, e invisto em dólar, com dólar mais baixo, com dólar mais barato. Então, você pode comprar segregado, você pode comprar separado, você pode não comprar Bitcoin. Inclusive, me manda aqui nos comentários, você acredita no Bitcoin, sim ou não? Para você faz sentido investir em Bitcoin, sim ou não? Manda nos comentários que eu quero saber, eu quero medir um pouco o interesse de vocês. Manda para mim. Acredito ou não acredito no Bitcoin? Acredito ou não acredito no Bitcoin? Assim eu vou conseguir ter essa clareza, mas aqui vem um insight. Eu fiz assim, comprei só Bitcoin ao invés de comprar mais dólar agora, porque já tenho minha exposição em dólar fechada e ao mesmo tempo me exponho ao dólar e ao Bitcoin quando eu compro diretamente ele e outros criptoativos, claro. Tá bom, querido? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, toca aqui embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho e faça todo esse processo, porque assim a gente consegue fazer esse conteúdo chegar para mais pessoas e mais pessoas aproveitam essas oportunidades que estão surgindo por aí, tá bom? Deus abençoe você e a sua família, vamos para cima, eu quero te ver sempre em alta, lucrando nas altas, nas quedas da bolsa e do ciclo de cripto também.